boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa do caminho. Então, inicialmente, pedimos para todos desligarem o celulares ou colocar no modo silencioso, para não atrapalhar a palestra da tarde de hoje. Então, vamos ler a página que vocês receberam, que é do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 54. Aprimoremos. Não extingais o espírito. Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Saibamos estender os valores do espírito. Observa a estrada nobre que te oferece passagem com segurança e lembra-te de que ainda ontem era trato de terra inculta. Serpentes insidiosas aí acalentavam a peçoinha que se lhes acumulava no seio, enquanto vermes famintos se amontoavam no mato agreste. Mas chegaram braços amigos e abnegados, atentos à disciplina. Maquinaria enorme trabalhou a cabeleira verde da gleba, harmonizando-lhe as linhas. Picaretas extraíram-lhe os pedrouços semelhantes a flegmões cristalizados. O cimento pavimentou a trilha aberta e a organização lhe imprimiu determinada ordem aos movimentos. Quantos semblantes suarentos para que a obra surgisse, quantos dedos quebrados, quantos lidadores rendidos aos acidentes inevitáveis e quantas inquietações por eles vencidas. Não podes realmente saber, mas podes reconhecer que foi o trabalho inteligente, luz divina do espírito humano, a força que te facultou a vitória sobre a distância. Cada vez que a viagem te suprime ansiedades e poupa aflições, ainda mesmo que, por agora, não saibas agradecer, a estrada te partilha a tranquilidade e o contentamento, envolvendo os operários anônimos que a construíram em sublime coro de bênção. Analisa semelhante lição, encontradiça em cada canto de rua, e não ouvides que a ignorância é também aflitiva selva no mundo. Abracemos o serviço da educação e da bondade, com alicerces na disciplina do Cristo, que é para nós outros o engenheiro celeste, e tracemos novos caminhos de evolução e de entendimento, em que as almas se aproximem na exaltação da alegria e na ascensão do progresso. Não importa se sejamos hoje artífices sem nome, vale o serviço feito. Humilde réstia de luz que acendermos, envolver-nos-á em seu clarão, e a pequenina semente de fraternidade que venhamos a lançar no solo da vida, abençoar-nos-á com os seus frutos. Graças a Deus. Lição muito bonita, que nos fortalece, que nos dá ânimo para a gente estar sempre aqui nessa casa, aprendendo cada vez mais com as palavras de Cristo, do nosso Mestre de amor. Então, que a paz de Jesus esteja no nosso coração, que a gente possa absorver hoje os ensinamentos trazidos pela nossa querida Francisca, palavras do Evangelho, que ela possa ser intuída, que ela tenha calma, que ela tenha equilíbrio, que ela receba toda a ajuda para trazer esses ensinamentos tão preciosos ao nosso coração.
Pedimos a Deus, a Jesus, não só por ela, mas também pela nossa Salete, que vai trazer o comentário e as palavras do livro Fonte Viva. Então, pedimos sim ajuda, que possamos estar sintonizados com pensamento elevado e atentos para recebermos todas as informações que o nosso coração necessita. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Que nós possamos conseguir passar para vocês aquilo que nós estudamos, né? E que nós possamos contribuir para o entendimento de vocês, para mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Então, que Jesus abençoe a todos nós nesse trabalho, né? Então, vamos fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. O capítulo 5 é enorme, né? Então, Bem-aventurados os aflitos, e o subtítulo desse capítulo é Perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, eu vou ler um pedacinho do Evangelho para que nós possamos compreender do que estamos falando, né? Então, no Evangelho diz assim: quando a morte vem colher as vossas famílias, as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que já viveram longos anos. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da criatura que fazia toda a sua alegria. Manos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do terra-terra da vida, para compreenderdes frequentemente que o bem está onde credes ver o mal. A sábia previdência está aí, onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, aplicar penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo. Cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, pois está preservado das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na terra. Então a gente precisa compreender, né, o que está dizendo essa leitura do Evangelho. E a gente se pergunta, por que jovens e saudáveis morrem cedo, enquanto que outros idosos e debilitados vivem muito tempo? São as nossas questões, né? Também já perguntei muito isso. Perguntei principalmente quando minha filha desencarnou, porque não tinha sentido um filho ir antes da mãe, né? Ainda mais um filho que tinha uma bebezinha para criar. Enfim, mas na verdade, a gente se pergunta isso porque a gente desconhece que cada desencarnação tem uma consequência instrutiva para o desencarnante e para os que estão vinculados a esse desencarnante. Então, a reencarnação para cada pessoa tem um prazo estipulado por Deus. Ninguém desencarna fora da hora, a não ser aqueles que se suicidam, né? Então, tem um prazo estipulado por Deus que devemos acatar com respeito e humildade, porque fora isso a gente vai estar desrespeitando a vontade de Deus, né? A morte prematura
é um sábio desígnio de Deus que atinge aquele que se vai e que se encontra assim preservado das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. A gente não sabe qual seria o futuro desse que morreu prematuramente, né? Que ninguém morre prematuramente, morre quando chega a hora. Então a morte prematura não é uma fatalidade, não é. É um benefício concedido por Deus àquele que se vai. Por quê? Embora tendo a fé em Deus, as pessoas reagem negativamente à morte. Por quê? Se a gente tem fé em Deus, por que a gente reage quando alguém morre, principalmente se for jovem? Não é? É porque, na verdade, a fé em Deus, sem a compreensão de suas leis, faz com que a ideia de morte tenha um caráter assustador. Então a gente precisa compreender as leis de Deus para poder entender cada item dos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Se a gente não compreender as leis de Deus, como é que a gente vai compreender por que um jovem morreu tão jovem, né? Então a gente tudo isso acaba tendo um caráter assustador, né? Aí me pergunta se eu quero morrer. Não, não quero. Eu ainda não cumpri com o que eu vim cumprir, ainda falta muita coisa. Eu comecei tarde, gente. Então eu preciso ainda caminhar bem muito para poder chegar um pouquinho mais onde eu preciso chegar, né? Então, entendendo a razão divina da reencarnação e da desencarnação, tudo se torna mais fácil a partir do momento que a gente estuda e compreende o que a gente estudou, né? A gente pode estudar bem muito e não compreender. Então, eu já estou estudando a doutrina há mais de 30 anos e não compreendo ainda uma série de coisas. Mas a gente está na luta, né? A gente está na luta. Então, a gente precisa compreender a razão divina da reencarnação e da desencarnação, porque tudo fica mais fácil. A morte e a reencarnação são duas condições essenciais ao progresso do espírito. É preciso que haja a morte e a reencarnação. E quanto ao choro, né? Será injusto chorar a ausência dos entes queridos que se foram? Eu fui julgada porque quando minha filha desencarnou, ninguém me viu chorar. É claro que eu escolhi um cantinho escondidinho para chorar. Mas as pessoas me consideravam fria. E não tinha nada de frieza. A gente que estuda a doutrina, a gente sabe que o choro é necessário. Claro, desabafa, né? Mas a gente não precisa ser julgada só porque ninguém nos viu chorar. A dor existe. Não preciso chorar para mostrar que eu estou com dor. Então, é injusto o choro? A gente chorar pelos entes queridos? É injusto? Não, né? Agora, o que não é conveniente, até por desrespeito à lei de Deus, é o choro de revolta ou de lamentação. Porque se a gente chora reclamando, a gente está julgando Deus, né? Porque o que aconteceu pela vontade dele. Então, as lágrimas resignadas de saudade são justas. E os entes queridos nunca se afastam de nós. Eles nunca se afastam. O sofrimento é o instrumento de toda elevação, não é? É o único meio de nos arrancar à indiferença e ao prazer físico, à volúpia. Então, como conseguir consolação ante a perda de pessoas amadas? Como é que a gente pode se consolar? Né? Tendo fé em Deus. A gente pode se consolar tendo fé em Deus e compreendendo suas leis, né? E saberemos que esta separação não é eterna. Tem uma frase que diz assim: semeia-se na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia-se
na dor e nas lágrimas, o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Então, o que eu plantar é o que eu vou colher na próxima vida, né? Então, a gente precisa compreender que se houve, que houve foi pela vontade de Deus. Então, como dissemos antes, né, a morte prematura é um desígnio divino. E o Evangelho de Jesus é o caminho onde encontramos a preparação e o fortalecimento para suportá-la. O berço e o túmulo são portas de entrada e saída da escola da vida física, na caminhada evolutiva. Então, a gente precisa compreender que o nascer e o morrer faz parte da nossa evolução. Sem isso, como é que a gente ia evoluir? Eu vou evoluir lá. Quando eu morrer, eu vou ficar por lá e vou evoluir lá. Ok. Pode ser? A gente pode evoluir lá? É claro. Lá existem escolas, ensinamentos e tudo que eu estudar lá vai ficar no meu arquivo. Mas quando eu reencarno, eu esqueço tudo. Esqueço tudo. E aí? A gente pode deixar para evoluir só lá? Não, a gente precisa estar aqui. Aqui é a escola, né? É a nossa escola, nosso hospital, a nossa prisão. Mas então, é necessário a reencarnação, é necessário a desencarnação natural, desencarnação natural e não provocada, né? Então, a gente vai ler mais um pouquinho. Esse item 21 é mais um parágrafo, né? Que diz assim: é uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. Isso a gente fala, né? Quando morre uma pessoa muito jovem. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra? As esperanças que a gente tem aqui? Então, sempre essa visão estreita, que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós? Quem vos diz que ela não seria cheia de amarguras? A gente não sabe o futuro de nenhum de nós, não é? A gente pode ter adquirido conhecimento no plano espiritual antes de reencarnar, sobre qual seria. No planejamento reencarnatório, a gente sabia como seria a nossa vida, mas quando reencarna, esquece, porque não é útil lembrar, né? Então, como é que a gente pode saber que aquela vidinha que se foi tão cedo não seria cheia de amarguras, né? Então, alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando designa a Deus retirar um de seus filhos. Quem é que se alegra, né, quando morre um dos nossos? Mas vamos pensar na prática, nos ensinamentos de Jesus. Ele está dizendo aqui no Evangelho: alegrai-vos ao invés de vos lamentar, quando designa a Deus retirar um de seus filhos. Então não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós, sim, bem perto de vós. Vossa lembrança os embriaga de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. A nossa aflição sempre é uma revolta contra a vontade de Deus, né? Com relação à morte, que a gente considera prematura. Ponto de vista, né? Vós que compreendeis a vida espiritual, ainda no Evangelho, né? Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam lágrimas. Então, esse item do Evangelho foi nos trazido por Samson.
Sanson é um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, de 1863. E Sanson, ele trouxe uma mensagem ainda quando o corpo dele ainda estava ali, sendo velado. Então, é um espírito de plena luz, né? Então, ele nos trouxe, foi ele que nos trouxe essa parte do Evangelho, falando sobre mortes prematuras, né? Então, o que ele quis dizer com isso? Cada um de nós escolhemos o nosso momento de voltar à espiritualidade. Nós escolhemos, antes de reencarnar, nós escolhemos o momento, escolhemos o tipo de vida que teríamos e escolhemos o momento de voltarmos. É claro que nem todos podem escolher aquelas reencarnações que são, como é que se diz? Compulsória. As reencarnações compulsórias, eles não têm como escolher, né? Vem, reencarna e pronto, querendo ou não. Mas nós não estamos ainda mais nesse momento, né? Nenhum de nós reencarnou compulsoriamente. Então, nós escolhemos que vida teríamos e o momento de desencarnar. Só que esquecemos, não é útil lembrar. Não é útil para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Se a gente ficar sabendo quando que vai morrer, a gente se descabela, né? Eu vou arrancar meus cabelos de um por um, de fio. Eu vou morrer amanhã, eu tenho que fazer tudo correndo, né? Então a gente escolhe o momento de voltar à espiritualidade e a forma como vai voltar. Então, o tempo de permanência na Terra é definido pela espiritualidade, de acordo com a necessidade que temos de evolução e de trabalho a cumprir nos resgates de nossas provas. Então, quanto trabalho nós vamos precisar ter para poder caminhar para a evolução, né? Então, vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Nós observávamos que ele já estava com suas forças se esgotando. A gente olhava aquele velhinho e a gente via que o bichinho já estava lá, meio que sem fluido, né? Então, nós pensávamos que Chico estava fazendo hora extra, né, aqui na Terra. Pô, o cara está fazendo hora extra, já está esgotado, ainda está aí. Mas não era isso, né? A gente tem os nossos pensamentos, que muitas vezes equivocados, né? Então, a espiritualidade, enquanto ainda temos trabalho a realizar, ou estamos em conclusão de trabalho, ela providencia os recursos para que nós permaneçamos por mais tempo aqui. Mas isso é exceção, né? Não sou eu, nós assim ainda somos bem pequenininhos, isso é Chico, né? Que tinha uma outra evolução. O Divaldo, né? Eles tiveram uma moratória, né? O Divaldo parece que teve 3, né? 3 moratórias. Ele quase morreu no hospital, mas teve mais um, e depois mais um e mais um. Então o Chico também teve as moratórias dele, né? Então isso não é uma exceção, não é para nós. Não é regra geral. A regra geral é: terminou o nosso tempo de trabalho na Terra, preparado ou não, o nosso retorno à espiritualidade já está determinado. Acabando ou não de fazer o que viemos fazer. Porque a gente tem que buscar, procurar realizar tudo de bom aqui. Eu vou realizar lá, vou realizar aqui. A gente tem que buscar aqui a nossa evolução. Então a gente terminou o tempo, deipou. A gente vai embora. Então uma coisa era o Chico, que estava em missão, né? Outra coisa somos nós. Gente, nós pensamos dessa maneira assim, que Deus retirou da terra um espírito jovem, né? E ao mesmo tempo, naquela família deixa uma pessoa que já viveu muito, 80, 90 anos. A gente vê gente de 100 anos morrendo na nossa família. Por que levou um jovenzinho, tão jovenzinho, e deixou esse velhote? Então, e leva aquele coração que tinha toda uma vida pela frente. Olha o desrespeito. Foi um desrespeito, me perdoe, viu? Não é velhote, não. A gente tem que maneirar o palavreado, né? Nós estamos falando para um público e vamos
falar para mais ainda. Então a gente precisa ter o controle do palavreado. Então não é velhote não, tá? É senhorzinho. Senhorzinho de 90, 80, 100 anos. Então, deixa ele que tem leva uma vidinha que tem toda uma vida pela frente, né? E por quê? Por que consideramos isso, esse pensamento, falta de caridade? Porque é falta de caridade. A gente pensar, pô, levou um bebezinho e deixou esse idoso. Falta de caridade. Porque aquele que se foi, chegou a hora dele. Chegou a hora dele. Jesus, Deus, já tinha programado o retorno dele, né? E aquele que ficou precisa passar mais tempo aqui conosco. Então, todos dentro de uma programação reencarnatória. Nós estamos todos dentro de uma programação reencarnatória. E não sabemos que esse que ficou, se ele ainda carrega em seu coração, a gente não sabe o que ele ainda carrega no coração dele. E que ele precisa se despojar do que ele ainda tem no coração dele. Ele ainda está tendo mais uma chance de se despojar do que ele ainda tem no coração dele. E aí aqui, tem que se despojar disso aqui. Então, não podemos esquecer que até o último suspiro é a oportunidade de nos arrependermos de algumas coisas que nós cometemos. Algumas, muitas, né? Que a gente comete muita coisa. A gente comete muitos erros, né? E a gente erra não é só por ação. Pensamento é o início de tudo, né? O início de todo erro é o pensamento. Então a gente precisa se desvencilhar disso enquanto estamos aqui. Então é a oportunidade de nos aproximarmos de Deus e pedir perdão para Deus, né? E que numa nova reencarnação venhamos mais fortalecidos moralmente. A gente precisa pedir. Deus gosta que nós peçamos porque nós estamos demonstrando humildade. O pedir significa humildade. Quando eu pedi desculpas ao doutor Erma por eu incomodar tanto ele, porque eu incomodo, na minha casa eu chamo ele o tempo todo. Aí eu sou assim com ele, ó, doutor Erma. Aí eu digo para ele, me ajude. Aí eu aqui cheguei e pedi desculpas, me perdoe, porque eu lhe chamo o tempo todo. Aí ele, peça ajuda, sempre, peça, porque nós precisamos trabalhar para a nossa evolução. Quer dizer, eles estão trabalhando para evoluir. Eles não estão aí já cheios de luz. Estão longe de Jesus, estão bem longe de Jesus. Mas eles querem trabalhar e eles dizem, peça e em casa eu peço. Quando ele vai me ajudar, eu estou com dor aqui, me ajude. Aí ele vem aqui. Não é aqui não, doutor Hermes, é aqui. Mas ele vem aqui para poder me acalmar. Porque ele não tem como cuidar de mim se não me acalmar. Então ele vai, o tempo todo que eu chamo ele está lá, me ajudando. Chega aqui, eu peço perdão a ele por isso, ele diz, não, peça. Vocês têm que pedir. Pedir, porque o pedir é um movimento de humildade. Significa que a gente precisa de ajuda e quer ajuda, né? E aquele jovem que retorna para a espiritualidade, ele completou o período que faltava no seu planejamento reencarnatório. Ele completou. Desencarnou muito jovenzinho? Cara, ele completou o tempo dele. Então não cabe a nós ficar julgando os desígnios de Deus. Estava na hora do bichinho ir, ele foi. Mas era tão jovenzinho. E quando um adolescente morre é uma tristeza, né? Adolescente ainda cheio de vida. Mas é uma tristeza pra gente. Mas é uma tristeza egoísta. Porque a gente não sabe como seria. Vamos pensar no filho da deusa. O filho da deusa, sabe quem é deusa, né? Estava caminhando por um caminho meio torto. E ela estava assim, desesperada, filho único, né? Estava caminhando. E estava caminhando por uma coisa bem perigosa. Então, antes que ele comprometesse a evolução dele, ele foi levado. Aí foi maldade de Deus levar ele? Deus estava protegendo ele.
de se complicar mais ainda, porque no caminho que ele estava, ele ia causar dores muito graves para pessoas que não precisavam passar por essas dores. Foi levado. Aí, quer dizer, como a deusa está na doutrina há 200 anos, né? Ela compreendeu o que foi feito, ela entendeu que o filho dela foi resgatado. Então, é isso. Quando o nosso querido está no caminho torto e que a espiritualidade vê que a família não está conseguindo tirar ele daquela, a espiritualidade socorre. Mas para isso, a família tem que pedir socorro. Se não pedir, como é que eles vão ajudar? Tem que pedir. A gente não pode ser ajudado se a gente não pedir. Ah, se eles sabem o que a gente precisa, por que não ajuda? Sabe. Deus sabe de tudo que a gente precisa, né? Sabe. Mas Ele espera o nosso movimento de humildade, de pedir ajuda. Então, esse jovenzinho já completou o planejamento reencarnatório dele. E pode levar aqueles que ficam a valorizar o tempo, mesmo que curto, que eles tiveram com seu querido. A gente vive com o nosso querido. Será que a gente está valorizando o tempo que a gente está com o nosso querido? Ou a gente está perdendo tempo brigando? Ou a gente está perdendo tempo que o nosso querido, achando que o nosso querido tem que fazer tudo que a gente quer? Será que a gente não está equivocado? A gente leva em conta que a gente já viveu mais, sabe mais que eles. Tem que orientar? Tem que orientar. Mas a gente tem que pedir a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, aos amigos espirituais, ajuda para que eles nos orientem a levar para os nossos queridos a orientação certa. Não é achar que a gente está cheio de razão e querer simplesmente que eles façam o que a gente quer e pronto. A gente tem que pedir com orientação. Por isso a gente tem que buscar essa orientação nas nossas preces, né? Ou aqui no presencial. Vem conversar com o Dr. Erno, pede ajuda a ele vai dar orientação. Então, a gente sabe, a gente precisa valorizar cada segundo que a gente passa com o nosso querido. Porque depois que ele vai, já foi, né? Eu não aproveitei, né? Eu não aproveitei o tempo que o meu querido teve aqui comigo. Eu me lembro de mim quando minha filha desencarnou, eu fiquei muito zangada com Deus. Porque não dá para entender uma filha que tem um bebezinho para criar e antes da mãe. Aí eu fiquei zangada até com ela, que ela morreu antes de mim. Então a gente não pode se deixar. Mas eu estava naquele momento de dor, né? A gente fica cega. Mas por quê? Porque a nossa fé é pouca. A nossa fé ainda é minúscula, porque se a gente tiver fé grande o suficiente, a gente não vai entrar nessa revolta contra Deus. Vai sentir dor? Vai. Mas vai compreender que chegou o momento, né? Não iria se não tivesse chegado o momento. Então, via de regra, nós só retornamos à espiritualidade antes do momento programado por Deus nos casos de suicídio. Não existe a morte prematura, existe o momento certo. Mas a gente vai antes do tempo com suicídio. Mas a gente tem que lembrar que existe aqueles casos de suicídio indireto, né? Por exemplo, quando cometemos excessos dos vícios de toda ordem, seja da automedicação sem um atendimento médico correto, eu tô com dor, eu vou lá e tomo remédio, né, Salete? Vou lá e tomo remédio. Eu tô com um probleminha, eu imagino que seja isso ou aquilo. Aí a Sandra disse para mim, esse remédio é bom. Aí eu tomo. A Sandra nunca passou remédio para mim, eu tô mexendo com ela. Mas assim, tem as pessoas que esse remédio é bom, a gente vai lá e toma. Então isso
com isso a gente está se automedicando, que é uma coisa muito correta, né? Muito errada, né? A gente tem que ir no médico e ver o que o médico vai passar para a gente. Então, tem os suicidas que vão às vias de fato. E tem aqueles que se suicidam lentamente. Se formos lembrar, lá no livro Nosso Lar, tem o caso de André Luiz. André Luiz, quando ele chegou no umbral, ele era tratado como suicida. O tempo todo era chamado de suicida e ele ficava revoltado, porque ele não entendia. Por que ele era suicida? Se ele não entendia. Ele, assim que apareceu a doença, ele logo foi tratar do seu problema de saúde. E depois que ele chegou no Nosso Lar, que ele começou a estudar, é que ele compreendeu o porquê que ele era chamado de suicida, né? Ele aí foi entender, porque tudo isso aconteceu porque foi pelo seu desregramento que ele era chamado de suicida enquanto ele esteve encarnado. Ele saía do consultório dele, onde ele trabalhava, e em vez de ir direto para casa para descansar, ele ia encontrar os amigos para beber alguma coisa em algum lugar. Bebia, jogava conversa fora, é a diversão dele. Mas o excesso disso vai adoecendo as nossas células, né? Então, porque a nossa conduta moral, a nossa reforma íntima, ela está muito atrelada à nossa evolução espiritual, né? A nossa conduta, o nosso comportamento, tudo que a gente faz, tudo isso está atrelado à nossa conduta moral. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? Não é? Porque tudo começa no pensamento. Primeiro eu penso, depois eu sinto aquilo que eu estou pensando, depois eu coloco em ação. Então, o que eu estou fazendo? Porque não adianta nada ouvirmos palestras, estudar tanto, e no momento de praticar tudo aquilo, eu não consigo superar as minhas tendências. Eu não consigo. Estudo tanto e na hora de praticar eu não consigo. As minhas tendências falam mais alto, né? Então eu acabo me perdendo dentro dos meus vícios e das minhas tendências, sejam elas quais forem. Os nossos desgastes orgânicos pelos excessos de vibrações negativas. Olha só, quando eu penso negativo, seja raiva, ódio, mágoa, quando eu aponto o dedo e julgo alguém, é o negativo. Tudo isso vai me dando desgaste orgânico, se volta contra mim, não é? Então, os excessos de vibrações negativas adoecem as células. Então, o que eu estou fazendo comigo? O que eu estou pensando? O que eu estou agindo? O que eu estou sentindo? Aí vocês olham para mim e acham, a Fran não faz mal para ninguém. A Fran pensa. A Fran julga ainda. Estou aqui me confessando, gente, ninguém me julgue por isso, viu? Mas a gente precisa se policiar com os nossos pensamentos para não jogar vibrações negativas para as nossas células, porque as nossas células vão adoecer e vai alcançar o órgão mais frágil. Aí quando aparece uma doença, a gente fica se fazendo de coitadinha e não entendendo o porquê que surgiu aquilo. Já que eu faço palestra, eu estudo, por que isso apareceu em mim? Vamos fazer uma reforma íntima para descobrir de onde veio tudo isso? Então isso nós vamos minando o nosso aparelho físico. Nosso corpo físico ele vai sendo minado pelas nossas vibrações negativas, pelos nossos pensamentos negativos, por tudo que a gente faz. Então vamos fortalecer o nosso aparelho físico com pensamentos bons, com prece, né? Então aquele querido que retorna à pátria espiritual, ele ficará na nossa memória, na memória do nosso coração.
a gente julga por que ele foi tão cedo, né? Ele vai ficar na memória do nosso coração. E não é condenável o choro. Você não pode ser de desespero, de angústia, de revolta, raiva. A gente pode chorar sim. Vamos chorar, porque isso desabafa. De repente o choro vai evitar um ataque cardíaco, né? Então a gente não pode chorar com lamento. Deus, na sua infinita misericórdia, está amparando todos os seus filhos. Então nossos queridos que se foram estão sendo amparados por Deus. O Jesus, pela espiritualidade, está tudo sendo amparado. Então lembrando que essa separação é temporária, né? Então, só que no momento da separação, nós demoramos muito a entrar nessa sintonia. Como a gente demora? Depende do tamanho da dor, depende do tanto que a gente está sentindo essa separação. E muitas vezes essa dor, ela vem pela culpa. Eu não aproveitei o suficiente. Ele, enquanto estava aqui, eu não aproveitei. Eu deixei passar o tempo. A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, né? Só sabe que vai. Então a gente tem que aproveitar cada segundo junto dos nossos queridos, cada segundo junto dos nossos amados, né? Seja filho, pai, mãe, seja o que for. Seja qualquer querido que passe pela nossa vida, a gente tem que aproveitar cada segundo, sem reclamar. Às vezes, o nosso amado é chato, bem chato. A gente às vezes reclama, mas para desabafar, né? A gente reclama para desabafar, mas a gente reclama com amor, não é? Com amor, a gente reclama com amor. Com amor. Mas enfim, a gente precisa pensar, aproveitar cada segundo, enquanto eles estão aqui conosco, né? E esses que retornam à pátria espiritual vão seguir suas vidas. Mas eles não vão esquecer que um dia fizeram parte da nossa vida. Eles não vão esquecer, porque está no arquivo da memória deles, né? Então o nosso retorno à pátria espiritual é uma coisa que precisamos ver com muita naturalidade. Com muita naturalidade, eu ainda não vejo, porque eu não quero morrer. A gente precisa ver com muita naturalidade, como eu estou dizendo para vocês. Quero morrer agora não. Mas a gente precisa ver o retorno à pátria espiritual com muita naturalidade, né? A dor e a saudade fica. Isso é natural, é claro. A gente não pode censurar ninguém porque está sentindo dor porque um ou outro partiu. Não pode. A dor de cada um é de cada um. E o tamanho da dor de cada um também pertence a cada um. Uns mais, outros menos. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente compreende que chegou a hora, né? Então, por isso a necessidade dos estudos, né? Nós entendemos que quando Kardec tratou da perda das pessoas amadas, por certo, ele não utilizou a palavra perda no sentido de possuir ou no sentido de deixar de ter algo, porque ninguém perde ninguém pelo fato de que ninguém nos pertence. Kardec falou sobre perda de pessoas amadas, mas ele não falou no sentido de perder de posse, não, porque ninguém pertence a ninguém. Então, a gente não no sentido de deixar de ter algo, não, porque ninguém perde ninguém pelo fato de que ninguém nos pertence. E a morte, a gente sabe que a morte é o esgotamento, a falência dos órgãos, como está lá no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro maravilhoso. Eu entrei na doutrina por ele, através dele, porque ele respondia as minhas questões. Eu estava na Igreja Católica e a Igreja Católica não me respondia nada. Eu era tida como rebelde. Queria saber e ninguém me dizia. Aí bateu o Livro dos Espíritos. Não, bateu primeiro o Nosso Lar. E eu fiquei assim, espantada, porque eu já conhecia aquele lugar. Aí como é que escreveram um livro botando no lugar que eu já conhecia? Depois veio o Livro dos Espíritos, aí eu entendi, né?
É maravilhoso. Então, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos aqui na casa, todo sábado à tarde, 2 horas. Então, o ser amado, ele retorna à verdadeira vida, à vida espiritual, mas ele continua existindo, ele continua vivo, porque o espírito não morre, né? Então, eu lembro uma mensagem que eu ouvi do Momento Espírita. Eu estava ouvindo na Rádio Rio de Janeiro e ia passar o Momento Espírita. Então eu ouvi uma fala que fala exatamente sobre esse assunto, né? Eles faziam uma comparação com um navio partindo, né? O navio ia vagarosamente sumindo no horizonte até desaparecer. Mas esse navio deixou de existir? Ele não deixou de existir, né? Ele apenas desapareceu no horizonte, né? Mas ele não deixou de existir. Ele continua como era. E assim é a morte. Os nossos entes queridos continuam vivendo. E nós podemos, inclusive, ter contato com eles pelo desprendimento, pelo sono, né? Pela emancipação da alma. Durante o sono, a gente se encontra com eles, a gente muitas vezes nem lembra, mas eles estão por aí, a gente se encontra com eles. Então, a gente tem essa bênção de estar com o nosso querido, né? Mesmo não lembrando. Então, a perda da pessoa amada e mortes prematuras, normalmente, estão associadas à dor e ao sofrimento de cada um. Perdeu não. Ele continua vivo. Então, quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral a todos os que sofrem. Por quê? Todos os que sofrem. Porque todos sofrem na terra. Jesus não estava se referindo a todos que sofrem, porque todos sofrem. Então, dependendo da qualidade de sofrimento de cada um, eu posso estar sofrendo por egoísmo. Então, o reino de Deus não me pertence, que eu estou sofrendo por egoísmo. Então, lá no Evangelho tem um espírito chamado Lacordaire. Ele diz que existe 2 formas de sofrer bem ou mal. Ou seja, ampliar o sofrimento ou então tirar dele alguma lição. Quando a gente está sofrendo, vamos pensar: por que nós estamos sofrendo? Por quê? Vamos analisar e vamos tirar desse sofrimento uma lição. Então, Lacordaire diz que não estamos aqui dizendo que os espíritos não sofrem, né? Os espíritas não sofrem com a perda de um ente querido, né? Lacordaire estava falando do sofrer bem ou mal. Ou a gente amplia o nosso sofrimento quando a gente está sofrendo, ou a gente estende esse sofrimento até onde a gente não pode mais e está sofrendo mal com isso. Ou a gente tira uma lição desse sofrimento. Então, não estamos aqui dizendo que os espíritas não sofrem, né? Com a perda de um ente querido, porque eu já ouvi que os espíritas são frios, né? Não sofrem com a perda de um ente querido, porque é comum ouvirmos que nós não sofremos com a perda do nosso querido, que nós somos frios. Então, não é que nós não sofremos, mas nós sabemos que o desespero, a revolta, através do estudo a gente aprende isso, através do estudo. A revolta e o desespero, eles nos infelicitam, eles nos deixam tristes, e deixa triste o nosso ente querido que partiu, porque eles sentem a nossa tristeza. Eles sentem, nós sabemos que esse desespero, essa revolta, normalmente, nós que estudamos, normalmente decorre basicamente da noção insuficiente que se tem da vida futura. Então, se eu tenho um conhecimento da vida futura, eu não posso sofrer com revolta, né? Eu sofro com conhecimento de causa, eu sofro sabendo o porquê isso aconteceu. Daí a importância da necessidade de buscarmos o conhecimento das questões do espírito. Conhecimento este
que o estudo da doutrina espírita vai nos proporcionar. Ela vem nos falar dos porquês uns desencarnam e têm a idade e outros não. Então essa doutrina nos traz o consolo, que não nos permite nos desesperarmos ou nos revoltarmos contra Deus, que é todo amor e justiça. Deus é todo amor e justiça. Só o fato de uma mãe saber que seu filho vive e que ela vai encontrá-lo na espiritualidade, e que esse filho, se ficasse aqui, muitas vezes poderia cair numa situação negativa aqui nessa vida, porque a gente não sabe qual seria o futuro dele, né? Se Deus achou por bem levar, então a gente precisa compreender. E com isso, se esse filho continuasse, ele poderia vir a atrapalhar a sua evolução. Então, quando a mãe e a família têm esse entendimento, o consolo é maior. Claro que o choro e o sentimento é grande, mas esse conhecimento vai trazer o conforto para a família, a importância do estudo para a gente compreender sobre os porquês das coisas, né? O choro é inevitável, mas o equilíbrio é necessário, porque o espírito do nosso querido sente do lado de lá todo esse desespero da família. A saudade é grande, mas grande também é a certeza do reencontro, não é? Então, somos espíritas e devemos entender o que representa a doutrina espírita, né? No que tange às suas necessidades, às suas mensagens. Somos espíritos imortais, fomos criados simples e ignorantes, mas essa ignorância precisa ser deixada para trás. Fomos criados simples e ignorantes, mas precisamos deixar essa ignorância para trás. E como fazer isso? Através dos estudos, né? É só através do estudo que adquirimos o conhecimento. E os ensinamentos de Jesus, né? Porque é através dos ensinamentos de Jesus que a gente aprende, a gente tem esse conhecimento. Lembrando que nós temos estudo aqui na casa, todo sábado às 14 horas, para quem quiser vir estudar. E temos também online, é tudo de graça, gente. A gente não vem se quiser, antigamente a gente não tinha isso, mas nós temos agora. E Emmanuel nos ressalta no livro Consolador que, com exceção do autoextermínio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais. Portanto, tudo está de conformidade com as leis divinas. E Deus, em sua perfeição infinita, sabe o que é melhor para nós. Nós sabemos que o nosso planeta é uma escola, é um hospital, é um presídio. Esse é o nosso planeta. E aqueles que retornam à pátria espiritual, muitas vezes já concluíram a sua pena ou terminaram a sua graduação nessa escola tão sublime que é o nosso planeta. E, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de receber alta espiritual, né? Alta hospitalar para o nosso espírito, de nossas enfermidades espirituais. Mas entendemos também que somos ainda muito pequenos no que se refere à nossa escala evolutiva. Ainda estamos bem rasteiro, mas estamos tentando, né? A gente está aqui nessa tarde de sol, nós viemos para cá. Isso é um progresso. Nós já estamos caminhando nessa nossa escala, né? E não é simples sabermos que a vida continua, porque as nossas aflições são constantes ainda. Ainda necessitamos de provações, expiações, para que possamos nos lapidar, para que possamos trabalhar nosso lado moral, mesmo sabendo que a vida continua, que somos espíritos imortais, que Deus está na direção de tudo e de todos, ainda na nossa fragilidade, na nossa pequenez. Nós sentimos as dores da perda dos nossos queridos. Como não sentir, né? Sentimos sim. Precisamos entender que Deus é justo e bom e sabe do que precisamos. Portanto,
mesmo que seja doloroso, tenhamos como morte no direcionamento dessa fase tão difícil que é o luto, a consciência de que é uma necessidade de todos nós esses momentos aflitivos. Nosso histórico justifica o porquê das nossas aflições de hoje. E essas histórias, essas aflições, são remédios que a gente precisa entender que somos necessitados deles. Compreendemos a dor daqueles que sofrem a partida de um ente amado. Compreendemos. Então, e nunca será perda, né? Porque nós não perdemos. São momentos que estamos distantes, mas com a certeza que vamos reencontrar. São momentos rapidinhos e que precisamos sim cultivar esse amor para que esse querido possa ser fortalecido com o nosso sentimento de gratidão pelos momentos felizes que vivenciamos quando estiveram aqui conosco. A nossa dor certamente irá alcançá-los. Quando a gente sente dor, essa dor os alcança. Mas se essa dor é com consciência, então a gente precisa, onde eles estão, eles sentem a nossa dor, né? Portanto, que as nossas lembranças sejam de momentos felizes. Vamos lembrar só dos momentos bons que nós tivemos com eles, né? Não vale a pena pensar no que foi triste. Então, que sejam motivos de fortalecimento para o nosso querido, porque eles vão se fortalecer com a nossa lembrança, com o nosso amor. E se quisermos fazer o bem para os nossos queridos que partiram, oremos por eles. Roguemos a Deus, nosso Pai, que nos dê forças para que saibamos enfrentar esse período que vai passar, que é o luto. É um afastamento momentâneo. Então, agradeçamos a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, principalmente pela oportunidade da vida, né? Nós levantamos de manhã. Deus nos deu mais um dia, né? A gente não sabe o tempo que vai ser. E agradeçamos a toda a espiritualidade amorosa por todo o amparo que eles nos dão. E Deus espera de nós que aqui ficamos, que possamos contribuir com a obra do Cristo, né? Que não nos falte a oportunidade. E sabemos que quando o convite para o trabalho de Jesus chega, é porque estamos prontos. E quando a enfermidade chegar, que até nós, que ela nos pegue trabalhando para Jesus, né? E que nós continuemos fortalecendo e recebendo o amparo desses irmãos amorosos para que até o instante de nossa partida, que vai chegar e que a gente não sabe quando vai ser, mas que até esse instante que possamos contribuir dentro das nossas condições o que de melhor nós tivermos a oferecer. E temos muitas coisas a oferecer, basta querermos nos movimentar, que as coisas acontecem. Quando a gente quer se movimentar, as coisas acontecem. E nunca vai nos faltar os recursos para poder estar fazendo a nossa parte, né? Então, vamos a serenar os nossos corações, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome e em nome de Jesus. E Jesus disse, onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Olha, não existe dúvida que ele está por aqui, né? Porque ele disse, onde estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, que possamos, dentro da simplicidade desse trabalho, que consigamos levar uma mensagem de carinho, de amor, de esclarecimento a cada coração que nos acompanha. Agradecidos aos nossos espíritos protetores que nos envolvem e nos trazem as orientações para nos sustentar na nossa programação de vida. Temos que ser sempre gratos. O agradecimento, ele tem que fazer parte do nosso caminhar. Porque a gente agradecendo, a gente está reconhecendo que eles estão se debruçando sobre nós, né? E muitas vezes nós nos desviando, os espíritos protetores estão nos livrando, né? Nos desviando dos caminhos tortuosos e difíceis que tantas vezes nos deixamos envolver. E aí as dificuldades se tornam maior, que a espiritualidade maior, que nos acompanha e orientam os nossos trabalhos,
nos envolvam. Senhor Jesus, livre-nos do mal que ainda reside em nossos corações. O mal ainda reside em nossos corações, mas nós precisamos aprender a se livrar dele. É claro, pedindo ajuda, pedindo fortalecimento, pedindo coragem, pedindo o reforço aos nossos corações. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigado pela presença de todos vocês. Graças a Deus. Obrigada, nossa querida Francisca, por esse estudo que só cada vez mais nos enriquece, nos esclarece. Muito obrigada. Agora vamos para o momento do Fonte Viva, que é Sigamo-lo, a lição 166. Aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, João capítulo 8, versículo 12. A quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura é simples, pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerente. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Senhor. Louvor exclusivo, porém, pode ser coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Agora eu vou pedir os médios que se posicionem para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome e em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Lição 66. O texto de hoje nos convida a uma belíssima reflexão sobre nós, a seguirmos a Jesus. Não só adorando, admirando e crendo nas promessas. Sim, precisamos mais que isso para seguirmos os passos dele, do nosso querido Mestre, que nos deixou tantos ensinamentos e que não conseguimos colocarmos em prática, mas sim não conseguimos colocar pela nossa condição, pelo nosso momento moral e também pelo nosso entendimento. Por isso, meus queridos, precisamos estudar para termos entendimento dessa doutrina,
dessa doutrina que só nos esclarece e com que nos traz tantos esclarecimentos, que nos enriquece e que traz tantos refrigérios para os nossos corações. Não fiquemos estagnados, tenhamos coragem para dar os primeiros passos em direção ao Evangelho que nós já conhecemos um pouco, para os que já conhecem. Conhecemos e possamos colocá-los em prática, para que possamos sermos um verdadeiro cristão, para que a gente não fique fora disso, meus queridos. Procuremos o Senhor não só nas dificuldades, mas sim para trabalhar com Ele, ajudando não só a nós, ajudando os nossos irmãos, porque ajudando os nossos irmãos, estamos nos ajudando, estamos nos esclarecendo, estamos ajudando ao nosso querido Mestre a nos melhorarmos, enquanto espírito que somos. Vamos caminharmos juntos, vamos em busca dessa luz que só encontraremos junto a Ele, junto ao Cristo. Esse trabalho não é nosso, esse trabalho é dele. Vamos buscar esse entendimento, vamos buscar dentro de nós, dentro dos nossos corações, porque está lá. Ele plantou dentro de cada um de nós essa semente, que depende de cada um a ser germinada. O Senhor conta com todos nós, como Ele bem disse hoje aqui nesse texto. Que Jesus esteja com cada um de nós. Graças a Deus. Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado a todos os trabalhadores desta casa, por tudo que recebemos essa tarde, todas as bênçãos, todas as informações que alegram o nosso coração. Como é importante o estudo nas nossas vidas. Estejamos atentos aos sinais que chegam aos nossos corações. A nossa vida tão atribulada, mas que tenhamos o olhar sempre para esses ensinamentos e colocá-los em prática nas nossas vidas. Agradecidos estamos, Jesus. Agradecidos estamos por tudo, porque sem Ti nada seremos, nada seríamos. Que possamos voltar para os nossos lares, levando essa alegria, essa paz, essa coragem tão falada na palestra de hoje, os não medos e a alegria de servir. Mais uma vez, obrigada. Seja em Teu nome, Mestre amado Jesus, em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga, de todos os espíritos que se debruçam por nós, a cada dia que a gente adentra, que nós adentramos a essa casa bendita, mais uma vez agradecidos estamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Antes da gente... Vamos beber a aguinha, né? Antes da gente voltar para os nossos lares, a gente fala sempre das campanhas da casa. Então, a campanha, agora que a gente está levantando a bandeira, a campanha do cobertor. Olha o título, Juntos
por um inverno mais quentinho. Nós temos na nossa casa o nosso cobertor, a nossa caminha, não é? Tudo de bom, quentinho. Mas é aqueles que não têm. Então a gente pede doação. O que vocês puderem, não é? Doar de coração para ajudar essa campanha. Ah, Sandra, mas se eu quiser ajudar dinheiro, alguma outra coisa. Então a informação é doação via Pix. A chave é o CNPJ da casa. E o comprovante, como está aqui, vocês receberam na semana passada e está ali para todo mundo ver. Mandar o comprovante para o Caíme, ou para a Letícia, para a Kilsen, Silvia ou Vitor, tá? Então toda a doação é muito bem-vinda, ok? Obrigado por todas, para todos. Obrigado, meu amor. Obrigado por tudo, que possamos voltar aos nossos lares em segurança e com muita alegria no coração. Beijos.